Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, seja na santa paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, segunda-feira, hoje acredito que é dia 19 de janeiro, e estou aqui mais uma vez trazendo uma mensagem, tá? Uma mensagem para você meditar agora pela manhã. A mensagem de hoje é: nós sabemos adorar a Deus como Ele merece? Estava meditando nisso. Sabe o que eu tenho observado? Que nós não adoramos a Deus como Ele merece. Nós sempre estamos preocupados em pedir algo ao Senhor. Observa para você ver. Sempre estamos ansiosos por receber alguma bênção. Sempre vamos à igreja para pedir algo. A nossa oração, não conseguimos fazer uma oração de adoração como o nosso Deus merece. A palavra do Senhor é bem clara, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. E uma das coisas que agrada a Deus é a adoração a Ele. Ele mesmo diz o quê? Que Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está procurando as pessoas que só querem pedir, que só querem receber, que só querem ser exaltadas, né? Não, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram Ele em espírito e em verdade. E isso não é, essa palavra não é só para você não, tá? É para mim também. Por isso que eu meditando nisso, Deus falando comigo, eu estou dividindo com você. Talvez está aqui a resposta, porque não temos recebido as bênçãos do Senhor. A palavra é bem clara: buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aquele que busca a Deus, aquele que busca de todo o seu coração, que adora Ele em espírito e em verdade, que sabe dar a Ele o devido valor, as outras coisas serão acrescentadas. Nós estamos sempre preocupados com as coisas que para nós é mais importante, pois vivemos nessa terra e a nossa terra ela é carnal. Tudo que temos aqui é matéria, né? Nós estamos enxergando. Estou com uma mesa aqui, não está sendo gravada no vídeo, mas eu estou aqui com as minhas mãos na mesa, na verdade. Tudo que eu vejo aqui, tudo que você está vendo aqui é material. E o espiritual você não está vendo. A presença de Deus está aqui. Por quê? Porque a presença de Deus está comigo, pois eu sou serva do Senhor. A presença do Senhor está contigo, porque você é serva do Senhor. Em nós, que somos o templo do Espírito Santo, habita o Espírito Santo, né? Nós pensamos aí que onde Deus habita, dentro da igreja. Isso daí, gente, é no tempos antigos, antes da vinda de Jesus, antes dele morrer e ressuscitar. Então, muitas vezes, o nosso Deus habitava na arca, né? Num santuário, onde aquelas pessoas que eram sacerdotes, só eles tinham acesso, tinham um véu e fazia essa divisão. Então, tudo que nós precisávamos falar com Deus, nós entregava ali, a pessoa daquela época, né? Entregava ali a sua oferta, fazia as suas petições ao sacerdote. O sacerdote entrava dentro do templo, só ele poderia entrar ali. Ele tinha que estar com a vida dele em ordem, porque senão ele morria ali na frente da arca, né? Na frente daquele santuário. Então era uma situação totalmente atípica ao que nós vivemos hoje. Pela graça do Senhor Jesus, né? Ele nos deu direito à salvação eterna e essa ligação direta com o Pai. E o que aconteceu? Esse véu foi rasgado. Então nós às vezes pensamos assim, nós damos mais valor às coisas. Estamos na igreja, porque o altar é santo. Não, o altar não é santo. Quem é santo é você. Por quê? Porque em ti habita o Espírito Santo. Mas nós achamos que são lugares, que são coisas que vai fazer com que Deus olhe para nós. Não. O que Deus quer é apenas um coração contrito na sua presença. Só isso. Um coração sincero na sua presença. Às vezes nos preocupamos muito porque somos pecadores, e somos mesmo. Nós não somos dignos da bênção, da graça, da misericórdia do Senhor. Mas por causa desse infinito amor que Deus tem por nós, onde Ele deu o único Filho dele, o único, para morrer por nós, para sofrer toda aquela situação de dor, aquele sacrifício, para que nós pudéssemos ter esse acesso direto a Ele, direito à salvação eterna e uma vida abundante aqui na terra, pois assim Jesus nos disse. Mas nós nos preocupamos muito conosco. Até os nossos cultos que são prestados a Deus são cultos que são para nos adorar, para nos engrandecer, para massagear o nosso ego. Nós sempre precisamos disso. Observamos que eu estava analisando até os louvores antigamente, era um louvor para o Senhor, né? Os louvores eram para... Não vou cantar um louvor para não ficar
marcado aquele hino pensando para você pensar, esse hino não é de Deus. Não, mas eu estou falando assim, hoje as nossas adorações, observa para você ver. Você vai no culto e a adoração é: eu vou te exaltar, eu sou contigo, eu vou mostrar para os seus inimigos que eu sou contigo, eu vou mudar a sua história, eu vou fazer. Então é tudo para nós. Nós vamos lá para receber. Nós vamos na igreja para receber. Observa só o que eu estou dizendo, nós precisamos mudar isso. Os líderes que estão ali na frente, eles precisavam mais nos ensinar a adorar a Deus. Como que adora a Deus? Então, quando eu vou na igreja, eu vou na igreja orar para Deus abrir uma porta. Eu vou na igreja orar para que o Senhor venha, sei lá, mudar minha vida financeira. Eu vou à igreja para Deus trazer meu marido de volta. Aí eu te pergunto, irmã Rosa, é pecado, é errado? Não, tá certo, pois a palavra também diz, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Correto? Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Mas eu estou te falando, qual é esse momento, a intenção do seu coração? Eu vou à igreja para quê? Porque eu estava lendo aqui que aqueles homens, aquelas mulheres, eles adoravam a Deus. Eu quero deixar para vocês aqui a palavra em 1 Samuel, o nosso devocional hoje, é aprendermos a adorar a Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Quando eu começo a ter esse coração na presença do Pai, de adoração, de gratidão, agradecer pelo que nós já temos, né? Nós ficamos preocupados com o que nós não temos, e o que Deus já nos deu a gente deixa de lado, a gente não somos gratos, né? Então às vezes ficamos ali tristes porque não recebemos algo, e esquecemos do que nós já recebemos, por exemplo, a vida eterna. Esse é o maior bem que um ser humano pode receber. Você ter a sua casa, você ter um lugar para esconder do sol, para esconder da chuva, você ter seu alimento pela manhã, seu café, seu almoço, o seu trabalho, os seus filhos, o seu marido, a sua saúde. Tantas coisas nós temos para agradecer, mas nós nos esquecemos dessas bênçãos, porque estamos focados naquilo que nós ainda não recebemos. Eu queria ter um bom emprego, então eu fico chateada. Poxa, até hoje eu não recebi essa porta aberta e tal. E tá ali orando, tá chorando, tá triste, tá angustiado, tá depressivo, depressiva, porque não recebeu algo que queria. E o que você já recebeu, você tem agradecido? Você tem prestado de louvor e de adoração a Deus? Antigamente tinha muito culto de ação de graça, hoje em dia é raro ver isso, né? Os irmãos recebiam uma bênção e chamavam os irmãos para ir na casa deles para adorar, para agradecer. Até isso nós deixamos de lado. É muito raro eu ouvir falar que, olha, vai ter um culto na casa da irmã Maria, na casa do irmão João, para estar agradecendo ao Senhor pela cura, por uma bênção que ele recebeu. Não tem mais. Vai ficando assim, no passado. Aí nós não entendemos porque não sentimos a presença do Senhor, porque nos sentimos tão longe de Deus. Será que o que está nos faltando não é adoração a Deus? Se você ver a sua oração, é 97% se lamentando e pedindo. E adoração? 3%, e olhe lá. E olhe lá que às vezes nós fazemos oração, nem adoramos a Deus. Nós já entramos chorando, se lamentando. Nós achamos que isso é uma adoração, é uma oração, é uma lamentação na presença de Deus. Só reclamações. Eu estou triste porque eu não consegui ir. Só Deus, você não está me vendo. Deus, você não é comigo. Se você fosse Deus mesmo, você faria tal coisa. Será que isso realmente existe? Isso é uma oração de adoração a Deus? Eu estou te falando isso porque eu já passei por isso também, gente. E eu tenho que estar me policiando e começar a analisar isso. Espírito Santo abrindo a minha visão para isso. Então, deixa eu falar para vocês aqui, 1 Samuel, e nós vamos falar de Elcana. Nós sempre nessa palavra, nós falamos sobre Ana, porque aqui traz um conhecimento lindo dessa palavra, né? Você vai aprender muito. Tudo que está aqui na Bíblia não foi escrito em vão, tá? É para nós colocarmos em nossas vidas. É para nós seguirmos como exemplo. Então, tá aqui, Elcana. Eu quero falar sobre Elcana. Olha só. Houve um homem, Samuel 1, versículo 1 até o 3. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Eu falei Elcana, né? Eucana. Cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Onofe e Finéias, como sacerdote do Senhor. Mas o que me chama a atenção, este homem subia da sua cidade de ano em ano
a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ele ia lá não para pedir. Observa que Ana foi lá e pediu. Estava errado? Não. Mas olha só, que eu quero que vocês prestem atenção. Esse homem subia da cidade de ano em ano. Se ele subia, ou seja, era uma subida, não era fácil. Naquela época não tinha carro não, tá, gente? Era às vezes com jumento, às vezes andando a pé. Ele ia até lá todos os anos, para adorar a Deus e a sacrificar ao Senhor. Naquela época eles sacrificavam. Então observa só, eles levavam ainda ali uma oferta ao Senhor, os animais que eles iam sacrificar. Chegava ali, entregava para o sacerdote, né? Então ele ia lá adorar a Deus e sacrificar. Entende? Ana estava triste. Aí você vai ver toda a história de Ana, que ela não podia ter filho. Tem uma história linda aqui. Depois, se vocês quiserem, continua essa mensagem de hoje, tá? Mas eu quero focar nisso. Ele subia lá de ano em ano para adorar e para sacrificar. Eu já vi várias vezes falar sobre essa mensagem. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso. Eu nunca vi. E o Espírito Santo me trouxe isso ao meu coração. Nós precisamos aprender a adorar a Deus. O segredo de recebermos as bênçãos, todas elas, está na adoração a Deus, no meu coração contrito na presença de Deus, na alegria de servi-lo, na maneira de saber adorar, glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem deixado de fazer. Adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Então é isso que está nos faltando, que nesse dia, nessa manhã, você comece a meditar nisso. Não fique assim triste ou achando que você não deve orar e pedir nada disso. Você vai precisar sim orar, se posicionar sobre algo, né? Às vezes temos que orar e jejuar sobre uma determinada situação, mas não esqueça da adoração ao Senhor. Quando você sair da sua casa para ir para a casa de Deus, você fala: hoje eu vou lá para adorar a Deus. Hoje eu vou lá para prestar o meu louvor ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E até pelo que Ele ainda não fez. Porque eu sei que o Deus que nós servimos é um Deus grande. Deus que todas as coisas Ele pode. E Ele sabe, Ele conhece a nossa situação, o que nós estamos precisando, mas nós precisamos aprender a adorá-lo, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós vemos ali o povo de Israel, quando eles ultrapassam aquele mar, né, ao qual Deus abriu para eles passar. Quando eles passam do outro lado, Miriam adora o Senhor com danças. Ela começa a dançar. Nós vemos ali Davi também, quando eles conseguem trazer a arca do Senhor, ele se alegra tanto que ele começa a adorar a Deus, começa a exaltar a Deus, começa a dançar na presença do Senhor, ele fica assim em êxtase na presença de Deus, que ele começa a tirar até a sua roupa em adoração a Deus. Cada um adora a Deus da sua maneira. Eu gosto de bater palma, eu gosto de dançar na presença do Senhor, eu gosto de levantar minhas mãos. Cada um tem o seu jeito de adorar a Deus. Mas uma coisa é certa, nós precisamos colocar isso em prática em nossas vidas como prioridade. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Alegrar o Senhor. Procurar fazer aquilo que o agrada com a nossa vida, com o nosso falar, com o nosso andar, com o nosso vestir, com o nosso alimentar, com o nosso se comunicar. Tudo o que nós fizermos é para adoração a Deus. Vou deixar aqui mais uma palavra que está aqui, a oração de Jesus nos ensinando, né? Ele começa assim, ó. Está aqui a oração que Jesus ensinou para nós. Então ele está em Lucas 10, tá? Versículo 11. Então ele nos ensinou: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ou seja, ele já começa ali adorando a Deus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, né? Seja feita a sua vontade. Então é isso, que você coloque essa ação em prática, você vai ver a sua vida mudar. A partir do momento que nós começarmos a aprender a adorar o nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vou finalizar aqui com uma oração. Senhor meu Deus, estamos aqui na segunda-feira, Pai, na Tua presença. Senhor, ó Espírito Santo, nos ensina a servir a Deus como Ele merece. Nos ensina a adorarmos ao nosso Pai de todo o nosso coração. Que tudo que nós fizermos, Pai, seja para honrar, para exaltar o Teu nome. Senhor, é verdade que temos no nosso coração tantos pedidos, tantas necessidades, mas nós precisamos aprender que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o profundo da nossa alma,
Ainda que eu não fale, o Senhor já conhece. Mas Deus, nós temos dificuldade de te adorar, de te servir, de te exaltar como o Senhor merece. A nossa preocupação está sempre em nós. Nós conseguimos olhar somente para nós. Nós queremos uma palavra que fale, que o Senhor vai nos exaltar, que o Senhor vai mudar a nossa história, que o Senhor vai mostrar para os nossos inimigos que o Senhor é conosco. Esse é o tipo da bênção que nós queremos. Mas esquecemos de te adorar como tu merece. Esquecemos de dizer para ti o quanto nós te adoramos, Senhor. Que sem ti nós não somos nada. Meu Deus, o que seria de nós se o Senhor não desse para nós o ar que nós respiramos? O que seria de nós, Pai, se o Senhor estivesse presente em nossas vidas para passar todas as dificuldades que temos que enfrentar nessa terra? Meu Deus, obrigada pelo teu amor, por nos escolher. Nós temos o hábito de dizer assim: eu aceitei a Jesus, mas Deus, foi o Senhor que nos aceitou. Foi o Senhor que deu o seu único filho para morrer naquela cruz, todo o sacrifício, toda a dor, Senhor, todo o sofrimento, por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros, por causa desse amor infinito, incondicional que o Senhor tem por nós. Oh Deus, obrigada. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela tua paciência. Obrigada, Deus, porque falamos que te amamos e sempre estamos mostrando para ti com atitude que não, Senhor, que nós não te amamos de todo o nosso coração. Porque o filho que quer engrandecer, o filho que quer adorar, o filho que quer agradar ao Pai, faz todas as coisas que o agrade. E muitas vezes, Pai, por causa do nosso pecado, porque somos ruins sim, Senhor, nós temos uma perversidade em nós, que está dentro de nós. Temos que estar lutando com a nossa carne, Pai, para que isso não venha prevalecer em nós. Nós precisamos nos inclinar a Ti, para que em Ti nós possamos achar o refúgio, para que o nosso espírito, a nossa alma encontre lugar no santuário, na Tua morada. Senhor, nos ensina a Te adorar. Nos ensina a Te adorar, não somente com a nossa boca, mas com as nossas atitudes, com a nossa maneira de agir, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, em tudo que nós fizermos, que possamos Te adorar, pois Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Pai, agora eu quero Te pedir a Sua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos ensine a Te servir a cada dia, através do bom Consolador Espírito Santo. Obrigado por esse dia, por tudo, e só Seu nome seja eternamente louvado. Amém. Que você tenha um dia abençoado. Começa essa segunda-feira aí, aprendendo a colocar Deus em primeiro lugar, servindo Ele de todo o coração e procurando adorá-lo com as palavras e também com as suas atitudes. Amém? É isso. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.